Durante mais de 300 anos, a dinastia Romanov governou a Rússia com um poder que parecia absoluto, quase divino. Mas no início do século XX, o trono que parecia eterno começou a ruir, a balançar sob o peso de um império gigante e frágil. Imagine um colosso de gelo imponente e majestoso, mas que sob o sol de um novo tempo, começa a derreter. É essa a história que vamos contar. Entregueiras, desastrosas crises internas profundas, intrigas políticas dignas de uma tragédia e os mistérios esotéricos que envolviam um monge enigmático chamado Rasputin. O destino dos czares caminhava para seu fim brutal e sangrento. Hoje nós vamos mergulhar fundo nos segredos, no poder e na queda da família Romanov. Um colapso que não apenas destruiu uma dinastia, mas que também desencadeou a Revolução Russa, uma sangrenta guerra civil, e deu origem a um novo tipo de poder que mudaria o mundo para sempre. Tudo começou em 1613, quando um jovem nobre chamado Mikhail Romanov assumiu o trono. A Rússia estava devastada, saindo de um período de caos conhecido como o Tempo das Perturbações. A chegada dos Romanov foi como uma promessa de ordem e estabilidade. E de fato, sob o comando da dinastia, a Rússia se transformou. De um reino fragmentado, tornou-se um dos maiores impérios do planeta. Pedro o Grande abriu uma janela para a Europa, construindo São Petersburgo do nada. Catarina a Grande expandiu as fronteiras e flertou com as ideias do iluminismo. A Rússia se modernizou, construiu ferrovias, desenvolveu uma cultura riquíssima com escritores como Tolstói e Dostoiévski. Mas essa grandiosidade ele tinha um preço. Por baixo da fachada dourada dos palácios, escondiam-se desigualdades sociais abissais. Milhões de camponeses viviam em servidão, presos à terra, enquanto a nobreza desfrutava de um luxo inimaginável. O Estado era autoritário, a polícia secreta esmagava qualquer sinal de oposição, e um exército de inimigos silenciosos, tanto dentro quanto fora da Rússia, se acumulava, esperando o momento certo para atacar. Esse momento chegou com Nicolau II. Ele assumiu o trono em 1894, um homem que, segundo todos os relatos, era profundamente dedicado à sua família, um pai amoroso e um marido fiel. Mas como czar, ele era indeciso, inexperiente e talvez despreparado para a tempestade que se formava. A Rússia do final do século XIX era um caldeirão de tensões. A industrialização criava uma nova classe operária faminta por direitos, enquanto ideias revolucionárias se espalhavam como fogo. O primeiro grande golpe veio com a Guerra Russo-Japonesa, em 1904. A Rússia, um gigante europeu, foi humilhada por uma nação asiática emergente. A derrota expôs a incompetência do governo e a fragilidade do exército. A raiva popular explodiu. Em janeiro de 1905, um domingo que ficaria para sempre manchado de sangue, uma multidão de trabalhadores marchou pacificamente em direção ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo. Eles não queriam a revolução, queriam apenas pão e melhores condições de vida. A resposta do czar foi brutal. Seus soldados abriram fogo contra homens, mulheres e crianças desarmados. O Domingo Sangrento destruiu para sempre a imagem do czar como o paizinho do povo. Ele se tornou Nicolau, o Sangrento. A confiança estava quebrada. Era o início do fim. E no meio de toda essa crise política e social, uma figura misteriosa e carismática entra em cena: Grigori Rasputin, um camponês siberiano com um olhar hipnótico, uma fama de curandeiro. Rasputin chegou à corte imperial como um salvador. O único filho de Nicolau e Alexandra, o herdeiro do trono, Alexei, sofria de hemofilia, uma doença incurável que fazia qualquer pequeno corte ser uma ameaça de morte. A medicina da época não podia fazer nada. Mas de alguma forma, Rasputin parecia conseguir estancar o sangramento do menino. Para a czarina Alexandra, desesperada, ele era um enviado de Deus. Sua suposta capacidade de curar o herdeiro fez dele um conselheiro íntimo e poderoso, especialmente para a czarina. Mas fora dos portões do palácio, a influência de Rasputin era vista como algo sinistro. Para a nobreza, ele era um charlatão. Para o povo, um demônio que manipulava a família imperial. Rumores sobre orgias, corrupção e espionagem se espalhavam, corroendo ainda mais a credibilidade já abalada dos Romanov. Rasputin se tornou o bode expiatório para todos os males da Rússia. O golpe final veio com a Primeira Guerra Mundial. Em 1914,
A Rússia entrou no conflito ao lado da França e da Grã-Bretanha, movida por alianças e um sentimento de orgulho nacional. Mas o entusiasmo inicial logo se transformou em um pesadelo. O exército russo, apesar de enorme, era mal equipado e mal liderado. Os soldados eram enviados para a frente de batalha sem rifles, sem botas, sem comida. As derrotas se acumulavam e milhões morriam. Em um erro de cálculo fatal, Nicolau II decidiu assumir pessoalmente o comando das tropas, partindo para o fronte. Ele queria inspirar seus homens, mas na prática, deixou a capital nas mãos de sua esposa, a czarina Alexandra, que por sua vez confiava cegamente em Rasputin. Para a população que passava fome nas cidades, a imagem era devastadora. Uma imperatriz de origem alemã e um monge depravado governavam a Rússia enquanto o czar fracassava na guerra. A monarquia não era apenas incompetente, era vista como uma traição. O colapso era inevitável. Em fevereiro de 1917, a panela de pressão finalmente explodiu. O inverno foi rigoroso e a falta de pão em Petrogrado, a antiga São Petersburgo, levou milhares de mulheres às ruas. O protesto se transformou em uma greve geral. Os soldados, que antes atiravam nos manifestantes, agora se juntavam a eles. Em poucos dias, a capital estava nas mãos dos revolucionários. Sem apoio do exército, da nobreza ou do seu próprio governo, Nicolau II não teve outra escolha. Ele abdicou pela primeira vez em mais de 300 anos. A Rússia não tinha um czar. Um governo provisório, formado por políticos moderados, assumiu o poder, mas era um governo fraco, dividido, que tentava continuar a guerra e ao mesmo tempo controlar um país em chamas. Esse vácuo de poder abriu o caminho para um grupo mais radical, mais organizado e mais implacável. Os bolcheviques, liderados por um homem chamado Vladimir Lenin, que prometia ao povo paz, pão e terra. Após a Revolução de Outubro, quando os bolcheviques tomaram o poder, a família Romanov se tornou prisioneira do novo regime. Eles foram movidos de um lugar para outro, vivendo sob constante vigilância. Sua última parada foi uma casa em Ekaterimburgo, nos Montes Urais, conhecida como a Casa Ipatiev. Na madrugada de 17 de julho de 1918, a família foi acordada e levada para o porão. Nicolau, Alexandra, suas 4 filhas, Olga, Tatiana, Maria e Anastácia Menos, e seu jovem filho, Alexei, juntamente com seu médico e alguns criados, foram alinhados contra a parede. Um comandante bolchevique leu uma sentença de morte, e antes que pudessem reagir, o fuzilamento começou. A execução foi caótica e brutal, um ato de violência que marcou o fim definitivo da era czarista. Para apagar todos os vestígios, seus corpos foram levados para uma floresta, desfigurados e escondidos. Durante décadas, seus restos mortais permaneceram um segredo, alimentando lendas e teorias da conspiração, como a famosa história de que a princesa Anastácia teria sobrevivido. Mas a morte dos Romanov não trouxe paz. Pelo contrário, foi apenas o começo de um período ainda mais sangrento. Entre 1918 e 1922, a Rússia mergulhou em uma devastadora guerra civil. De um lado estavam os vermelhos, o exército bolchevique liderado por Leon Trotsky, lutando para consolidar seu poder. Do outro, os brancos, uma aliança fragmentada de monarquistas, liberais e outras facções anti-bolcheviques que recebiam apoio de potências estrangeiras. O conflito foi total. Cidades inteiras foram destruídas, a fome se alastrou e milhões de pessoas, entre soldados e civis, morreram. Foi uma guerra que não apenas definiu o futuro da Rússia, mas também solidificou o domínio bolchevique, através do terror e da força. Ao final, os vermelhos saíram vitoriosos e sobre as cinzas do Império Russo nascia um novo Estado, a União Soviética. A queda dos Romanov é sem dúvida um dos eventos mais dramáticos e impactantes da história moderna. É muito mais do que o fim de uma dinastia. Foi o colapso de um sistema milenar que se mostrou incapaz de se adaptar às rápidas e violentas mudanças do século XX. A história deles é um aviso sobre o perigo do poder absoluto, da desconexão com o povo e da resistência à mudança. Até hoje, o legado dos Romanov vive, o mistério em torno de Rasputin, a brutalidade da execução e o glamour trágico da última família imperial continuam a fascinar e assombrar o imaginário russo e mundial. Se você gostou deste mergulho profundo na história, não se esqueça de curtir,
compartilhar e, claro, se inscrever no canal para mais vídeos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.